Boa tarde a todos. Estamos iniciando hoje mais uma semana confraternativa. Neste ano de 2020, ela será de forma totalmente inédita, né? Virtualmente, mas estaremos ligados em todas as palestras, pelo pensamento, pela imagem, em nome da causa do Consolador, não é mesmo? Esta será a 56ª Semana Confraternativa dos Centros Espíritas do Meia e adjacências. E sempre nesse início a gente procura lembrar um pouquinho da história da semana. Foi criada em 1965 por Zeli Barbosa Lima, a nossa dona Zeli, que na época era presidente da casa. Mas, na verdade, ela estava realizando um projeto de Guiomar Guimarães, Dona Guiomar, que a antecedeu na direção do João Batista. Dona Guiomar queria muito promover aqui no Meia um evento nos moldes da Semana Espírita que acontecia na Tijuca. Mas ela já estava de idade avançada, ficou doentinha, desencarnou, e Dona Zeli, assumindo a direção, assumindo a presidência, tentou logo organizar e pôr em prática, realizar esse sonho da Dona Guiomar. Daí ela foi conversar com as pessoas que organizavam, foi conversar com o organizador da Semana da Tijuca e foi até Ramiro Gama, professor Ramiro, escritor, poeta, orador espírita, e que foi o criador da primeira Semana Espírita no Brasil, lá na cidade de Três Rios, em 1939. A semana fez tanto sucesso que, a partir daí, várias cidades também começaram a promover suas semanas. Hoje em dia, é incontável o número de cidades no Brasil que promovem, que fazem suas semanas espíritas. Bom, então Dona Zeli foi lá, conversou com o Ramiro, ele deu apoio, incentivou, deu todas as orientações necessárias, inclusive participou fazendo palestras nas primeiras semanas, e de posse do que ela ficou sabendo, das orientações devidas, ela passou para os convites, foi convidar as casas, prontamente 8 casas se dispuseram a participar, cedendo seus espaços para que fossem feitas as palestras, Então, ficou tudo já mais ou menos organizado, e o mês escolhido foi agosto, a última semana de agosto. Por quê? Porque o homenageado da semana ficou sendo o Dr. Bezerra de Menezes, é o homenageado permanente da Semana Confraternativa aqui do Meia, Então tinha que ser uma semana em que o dia do aniversário dele, 29 de agosto, estivesse incluído. Por isso, a última semana de agosto. E o objetivo, afinal, dessa semana espírita que tem o nome de Semana Confraternativa? Divulgação ampla, claro, da causa espírita e um maior entrosamento entre as casas espíritas, entre os seus trabalhadores, frequentadores, não apenas das casas diretamente envolvidas, que são aquelas que cedem os espaços para as palestras, mas a gente observa no livro de presença que, quando as reuniões são presenciais, tem o livro de presença. Então, a gente observa ali que tem espíritas, participantes de casas espíritas de vários pontos da cidade do Rio, alguns até bem distantes, Zona Oeste, Sepetiba, inclusive entidades não espírita. Nós vemos ali a assinatura de pessoas que pertencem à comunidade católica, a centro umbandista. Quer dizer, realmente é um chamamento, é um convite que muitos aceitam ouvir falar de Jesus, ouvir falar de temas atualíssimos, com a ótica espírita. Bom, então a Dona Zeli organizou, a semana estreou no dia 22 de agosto de 1965, Curiosamente, a primeira reunião foi na União Espírita Suburbana, a primeira reunião de todas da Semana Confraternativa. Agora, a Dona Zeli, ela contava uma curiosidade, Ela disse que nessa primeira semana, Dona Ruth Santana, os que estão nos assistindo, eu creio que os que estão na melhor idade vão lembrar
de Dona Ruth Santana, ou pelo menos devem ter ouvido falar em Ruth Santana, uma mulher maravilhosa, dirigia a Casa de Lázaro, eu tive o prazer de conhecer. Dona Zeli contava que ela era mais empolgada, né, para a semana, que ela conseguiu um ônibus da aeronáutica e saiu pelo MER com várias companheiras também, né, para divulgar a doutrina espírita, e saiu visitando entidades filantrópicas, foi até o Exército da Salvação fazer divulgação da semana que iria começar no dia 22 de agosto. Né? Achei isso muito interessante e me fez lembrar de Dona Ruth Santana. A Casa de Lázaro era uma das casas que participavam de início da semana, né? 8 casas, eu vou até dizer aqui o nome dessas 8 casas que participaram da primeira semana. Algumas saíram lá por suas razões e deram lugar a que outras também pudessem participar. Então, na primeira semana, nós tivemos, olha só, participação da União Espírita Suburbana, do Centro Espírita Fé e Amor, do Grêmio Espírita Nazareno, Centro Espírita Amaral Ornelas, a Casa de Lázaro, o Grupo Espírita Inácio Bittencourt, o Grupo Espírita Discípulos de Francisco de Paula e o Centro Espírita João Batista. Hoje nós temos no grupo também o Grupo Espírita Fabiano, a Agremiação Espírita Pedro II e o Centro Espírita Nair Montes. Bom, então nós vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo por este momento, por mais esta semana. E após a prece, teremos a nossa representante da juventude do João Batista, a nossa irmãzinha Renata Lopes dos Santos, que vai fazer a página do jovem, com um texto que ela mesma escreveu, de autoria dela. E logo após teremos o nosso convidado dessa tarde, que é o nosso já conhecido Sérgio Breves, que vai nos falar sobre saúde do espírito. Um tema muito útil para nós, né? Então, nós vamos fazer a nossa prece, pensando no nosso Pai Maior, e, em primeiro lugar, como sempre, agradecer. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que temos, por tudo que recebemos. Obrigada por esta tarde. Obrigada por sermos espíritas, Pai, por termos tido acesso a essa doutrina de consolação, de amor e de esperança. Abençoa a todas as casas espíritas que estarão participando desta semana confraternativa. Mas abençoa também todas as outras casas espíritas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Abençoa todas as casas espíritas do nosso planeta, Pai. Que todas possam ser luzes iluminando vidas, faróis iluminando caminhos. Que todas possam atender o objetivo maior de divulgação da causa espírita, promovendo a melhora do homem e a consequente melhora da humanidade. Obrigada, mais uma vez, por estarmos aqui. Abençoa também todas as casas, instituições, sejam de que credos forem, mas que tenham como objetivos sinceros o auxílio ao próximo, que tenham esses objetivos plenamente atingidos. Abençoa os nossos convidados de hoje, para que eles possam atingir, com o trabalho de cada um, os objetivos traçados pela espiritualidade, que coordena os trabalhos. Abençoa mais uma vez a nós todos, Pai, a toda a humanidade. E assim, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome de João Batista e dos mentores de todas as casas espíritas participantes, nós vamos dar início ao trabalho desta tarde. Graças a Deus. Bom, agora então, nos resta apenas passar a palavra para a nossa Renata,
e depois, então, teremos o nosso convidado, Sérgio Breves. Oi, gente, meu nome é Renata, sou do Centro Espírita João Batista e eu vim ler a página para vocês. É sobre o texto do Evangelho que chama A Causa das Aflições. As mudanças e aflições desta vida têm duas possíveis origens. Pode ter vindo da encarnação atual ou de outras. Podemos identificar se a origem está na vida presente, analisando nossas atitudes para evitar problemas ao longo do caminho nas nossas relações. Não é simples, pois o processo do autoconhecimento exige a coragem de admitir nossas deficiências. Apesar de errar ser algo natural, há a necessidade de ponderar sempre sobre as nossas ações. Quando as coisas acontecem na nossa vida, nós sempre procuramos um culpado, e na maioria das vezes não pensamos em nós. Quando a tristeza e a raiva nos invadem, não conseguimos raciocinar direito, mas quando tudo passa, esquecemos de refletir e analisar os acontecimentos. Precisamos olhar para nós mesmos para perceber onde erramos e por que erramos. Porém, nos martirizarmos por erros já cometidos não resolve o mal já feito. O fundamental será tentar não errar mais. A culpa que sentimos pelos erros cometidos nos paralisa, e o importante será continuar para alcançarmos a reparação. Quando a aflição vem, e mesmo refletindo sobre as nossas ações, não conseguimos ver o motivo, é provável que seja de origem passada, e só poderemos reparar isso com gratidão às oportunidades da bondade de Deus em nossas vidas, tentando nos reconciliar com nossos agressores. A tendência dos humanos é evitar esse momento de reflexão e acabam não melhorando moral e intelectualmente, assim persistindo no erro. Aquela frase popular que diz você planta, você colhe, é exatamente o que parece. Tanto para o bem quanto para o mal, você receberá o que deu. Nós erramos e sofremos as consequências, e é só assim que se ganha a experiência e a felicidade futura. E se mesmo com tudo isso não aprendermos o suficiente, poderemos aprender na vida seguinte. Mas não deixe para amanhã o progresso que pode fazer hoje em direção a uma vida mais feliz. Boa tarde, que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós nessa tarde de domingo em que estamos iniciando a 56ª confraternização, semana de confraternização espírita dos centros espíritas do Meia e adjacências. Eu confesso que quando nós fomos convocados para esse trabalho, sabendo que seria via internet, me deu uma certa tristeza. Por quê? Porque eu pensei assim, quando nós vamos lá para o João Batista, quando tem essas tardes, quando tem esses estudos, tem sempre uma coisa que, para mim, né, pessoalmente, é extremamente gratificante. E eu falei, não vai ter porque é via internet, que é o coral do Centro Espírita João Batista. E qual foi a minha grata surpresa de, na abertura de hoje, né, e da Semana Confraternativa, o coral estava presente. Então, aquela minha tristeza foi substituída por uma alegria, uma vibração muito gostosa, principalmente em homenagem, né, em gratidão ao professor Hippolyte, né, Allan Kardec, esse som gostoso do coral. Isso levantou a minha alegria, né? Eu não estava muito para baixo não, mas antes eu pensei, eu falei, puxa, vai ficar faltando aquela música. Não faltou, né? E exatamente isso vem reforçar o nosso assunto de hoje, que é a saúde do espírito. O que é isso, né? Saúde do espírito. Porque nós sabemos o que é uma saúde do corpo físico. Quando nós estamos doentes, aí valorizamos a saúde, mas quando nós estamos plenos de saúde, nós não nos tocamos muito para isso. Fica
essa meio confusão assim. O que é saúde do espírito? O que é saúde? Saúde não é só ter um corpo físico saudável, sem doença. Saúde não é só a ausência da doença. Saúde é um acúmulo de fatores sociais, psicológicos, emocionais e saúde física também. Então, saúde engloba muita coisa. E o que é saúde do espírito? Porque aí, na espiritualidade, nós não temos o que nós conhecemos como doença aqui no nosso plano físico. Embora os espíritos nos digam, e nós temos aí inúmeras publicações que nos trazem isso, inúmeros livros, desde a época da Revista Espírita, lá administrada por Allan Kardec, que vários espíritos vêm dizendo da dor, das desesperanças do espírito já desencarnado e tendo a sensação das dores físicas sem ter um corpo físico. Então, nós hoje podemos raciocinar que, tendo o espírito que pode estar doente, o perispírito e o corpo, essas três coisas vão passar por situações de saúde e de doença, dependendo do seu grau de evolução, do grau de conhecimento, do grau de amor, do grau de uma série de emoções que, no fundo, habitam nós, espíritos. Bom, é fundamental que nós entendamos esses três pedaços nossos quando estamos encarnados. Nós somos um espírito. Nós somos um espírito. Não é meu espírito, eu sou um espírito. Eu, como espírito, tenho para me expressar, para me apresentar, principalmente nos mundos mais densos, um corpo que nós conhecemos como perispírito. E quando reencarnamos ou encarnamos, nós pegamos uma vestimenta de carne e osso, que nós chamamos de corpo. Então, hoje, quem está encarnado, temos essas três coisas, ou formamos um corpo com três situações. Nós temos muitas existências, inclusive antes da fase hominal, nós já viemos acumulando conhecimento intrínseco. É um conhecimento que, numa boa parte de vezes, não é consciente. Por exemplo, quando nós nos machucamos, o nosso corpo físico, existe a reconstituição, normalmente, existe a reconstituição desse corpo físico. Eu me lembro quando eu era garoto, correndo na rua, hoje em dia acho que não tem muito isso, né? Na época nós corríamos na rua, jogávamos bola, brincávamos de lateiro, mocinho e bandido, aquela coisa, principalmente quem morou em subúrbio. E eu ralei muitas vezes o joelho, de depois ter que andar com a perna meio curva assim, porque começava a cicatrizar, ficava durinho e doía toda a vida. O que acontecia ali? Uma série de líquidos
de enzimas acorriam para aquele lugar ali, né? Iam cicatrizando e o meu joelho ficava bom. Uma semana depois estava dando aquela casquinha que saía no banho, ou eu ficava mexendo, né? E saía a casquinha e ficava bom. O que é isso, né? É uma inteligência que está intrínseca em nós, que a formação do corpo veio acumulando de conhecimentos. Então, toda essa junção dos átomos, moléculas formando células, tudo isso acontece de uma forma automática para restaurar um corpo físico. O perispírito tem algumas outras propriedades diferentes do corpo físico, mas também passa por essas situações. Dependendo do nosso grau evolutivo, nós temos um perispírito com bastante deficiência, inclusive, muitas das vezes, quando a coisa não é dessa existência, nós, num corpo físico, né, temos determinadas doenças, determinados problemas oriundos de vida passada, de atos que nós cometemos em vida passada, em vidas passadas, e que vem a desembocar no corpo físico hoje, para que essa deficiência de hoje escoe do perispírito essas marcas lá do passado. Então, se nós estivermos hoje passando por uma situação que não foi provocada nessa vida, tenhamos consciência, tenhamos certeza de que estamos limpando o perispírito. E aí, quando nós entendemos isso, nós até agradecemos, como os Espíritos nos dizem lá no Evangelho, até agradeçamos a essa dificuldade física, a essa doença física, porque é uma possibilidade que o Pai nos dá, através da lei de causa e efeito, de escoarmos essas marcas do passado. Isso é um benefício. E quando nós entendemos isso, nós estamos mexendo na saúde do espírito. Não é só na saúde física. O físico está sendo um filtro de aperfeiçoamento. Que nós possamos, sinceramente, conscientes disso, entender e agradecer a possibilidade que o Pai nos dá, sempre, de recuperação. Bom, então, nós temos essa questão do espírito, dos nossos conhecimentos. Tudo, em realidade, é o espírito que absorve. Temos o perispírito e temos o corpo. E temos uma série de agentes externos que vêm sempre atacar esse corpo físico e, logicamente, mexer com as questões perispirituais, mas muito profundamente com as nossas questões emocionais. O tempo todo nós estamos sendo atacados, não é? Por esses elementos externos que desorganizam a estrutura, que desorganizam o nosso campo mental, a nossa psicosfera junto a nós, dentro do nosso lar, dentro do nosso local de trabalho. Quando nós entramos num processo de desequilíbrio.
Então, esses agentes externos favorecem a um desequilíbrio orgânico, porque causa um desequilíbrio espiritual. Nós, em realidade, somos seres reagentes. Existe um estímulo externo que pede uma resposta. Alguém passa na rua e fala assim: ô Sérgio! Dificilmente eu vou deixar de responder a essa pessoa. Se é uma pessoa muito simpática, né, eu abro um sorriso e percebo que ele me cumprimentou, me reconheceu. Eu respondo: opa, tudo bem. Se é uma pessoa que eu não tenho lá muita intimidade, eu disse: tudo bem. Ou seja, eu recebi um estímulo e dei uma resposta. Então, esses fatores externos, eu usei um exemplo de um cumprimento, né, mas várias situações à nossa volta, o tempo todo estão nos estimulando. E o tempo todo eu estou respondendo de alguma forma a isso. Dependendo do quanto aquele estímulo me atinja, me incomode, vai ser também a minha resposta. Dependendo de como me atinja, vai ser a minha resposta. Porque nem tudo que vem como estímulo atinge as pessoas da mesma forma. Cada um vai responder a esse estímulo de acordo com os seus conteúdos. Então, nem sempre, e somos 7 bilhões e alguns milhões de criaturas encarnadas aqui nessa Terra, possivelmente serão 7 bilhões e alguns milhões de respostas diante de um estímulo comum a todo mundo. Mas o tempo todo nós estamos tendo esses ataques. E de acordo com o nosso conteúdo, nós vamos reagir a isso. É isso, essa nossa resposta, que vai poder abrir a guarda ou não a um desequilíbrio orgânico, psicológico e espiritual. Se eu não tiver equilíbrio suficiente, se eu não tiver uma evolução espiritual, se eu não tiver me trabalhado para me melhorar, esses estímulos poderão causar muitos males a nós. Os fenômenos psíquicos, emocionais, desorganizam essa estrutura que nós temos. Estrutura espírito, perispírito e corpo somático. Eu vou dar uma voltada, vamos dar uma volta lá pelo lado do Oriente e vamos ver 2 tipos de medicina muito antigas, muito antigas, para mais de 5, 6 mil anos. A medicina chinesa e a medicina indiana, né? A medicina chinesa e a medicina ayurvédica da Índia. São formas de pensar um pouco diferentes, mas nas duas nós vemos que os fatores emocionais são extremamente valorizados. Na medicina chinesa nós temos aí, não é aula de medicina não, mas só para curiosidade nossa.
nós temos 5 elementos, né, que eles chamam de 5 elementos, que em realidade não é um trabalho com elemento material, é uma vibração, uma energia. São 5 elementos que toda a nossa vida está distribuída nesses 5 elementos. Estação do ano, cor, sabor, doenças, partes do corpo, né, órgãos, funções, se distribui dentro desses 5 elementos. Mas o fundamental para essa medicina é o equilíbrio entre um lado e outro. E a maioria esmagadora de nós já ouviu falar em Yin e Yang, que erradamente aqui no Ocidente se quis traduzir para positivo e negativo. E não ficou muito bem aceito, porque o negativo para nós ocidentais é uma coisa ruim. Então o Yin e o Yang não tem nada de ruim. O que se torna doença é o desequilíbrio entre essas duas forças. Então, o tempo todo, dentro da medicina chinesa, se procura o equilíbrio dessas duas forças, do Yin e do Yang. E qual é o principal fator de desequilíbrio desse Yin e Yang, desses 5 elementos? As emoções. As emoções, elas conseguem escangalhar com a nossa saúde psíquica e física. Eu conheço uma pessoa muito querida que, quando nós conhecemos essa teoria, né, e prática, nós fizemos o curso de acupuntura, né, e quando nós soubemos o que eram os 5 elementos, as emoções, eu falei para uma pessoa muito querida, eu falei, olha, cuida muito da sua vesícula e do seu fígado, porque você é uma pessoa muito raivosa. E quando a gente começa a aprender essas coisas, a gente se entusiasma, né? Eu saí fazendo diagnóstico de todo mundo, assim, da família. Falei para essa pessoa, eu falei, cuida bem do seu fígado e da sua vesícula, porque você é um candidato a ter um problema muito grande nesse setor. Porque a pessoa era muito raivosa. E aí, que é isso, não sei o quê, e se interessou para conhecer, mas não é nada disso, eu estou bem. Um tempo depois, teve uma cólica violenta, e era de vesícula, né? A vesícula estava cheia de cálculo e teve que extrair a vesícula. E depois que o susto passou, né, tinha uns cálculos bem grandes até. Eu falei, nossa, todos eles têm nome aqui, né? Os cálculos tinham nome. Mas é previsível isso. Ou seja, a emoção realmente escangalha com o equilíbrio físico e emocional e espiritual. Na medicina ayurvédica é a mesma coisa, são os doshas, né, as características de personalidade da pessoa, e lá dentro, quem conhece a medicina ayurvédica sabe exatamente o que é preciso fazer para voltar ao equilíbrio e a pessoa persistindo naquele tipo de emoção vai tender a ter determinadas dores e problemas graves de saúde física e psíquica. Então, dependendo da minha saúde espiritual, da saúde do espírito, da minha bagagem, porque isso é conquista do espírito. Isso não tem a ver com o corpo físico. O corpo físico marca, logicamente, perispírito e espírito.
porque isso é uma via de mão dupla. Mas a bagagem fica no espírito, porque o corpo físico, esse perece, vai embora, volta ao pó. A necessidade que nós temos que ter é nossa atenção voltada para as questões emocionais, educacionais do espírito. E tem um detalhe: quando eu me desequilibro emocionalmente, trazendo um distúrbio, um desequilíbrio para o corpo somático, para o perispírito e para o espírito, quando eu, espírito, faço isso, eu em realidade estou me prejudicando. A raiva, a tristeza, a mágoa, o medo, essas coisas são normais num determinado quantum. Ter raiva quando alguém invade o meu espaço é saudável, porque eu vou dizer para a pessoa assim: oi, peraí, dá um tempinho aí. Ter tristeza quando acontece algo de muito ruim, né, é saudável que eu deixe, né, a emoção curtir um luto, por exemplo. Nós estamos e sempre estivemos, né? Todo dia morre gente no mundo inteiro. Só que agora nós estamos no momento em que as mortes estão sendo muito faladas aí. Então é normal que eu sinta tristeza. Não é normal que eu me desespere. É normal que eu sinta raiva e diga assim: ok, vamos manter essa distância aí. Isso é normal. Não é normal que eu entre em processo de ódio, não é? E destruidora, uma atitude destruidora. É normal que eu fique chateado, uma mágoa, de alguém que fez alguma coisa, né, que me prejudicou outra pessoa. Aquilo chateia a gente. Isso é normal. Não é normal que eu leve 15 anos carregando uma mágoa de uma pessoa. Medo, é normal que eu tenha medo. Eu vejo ali, preso por uma corrente, mas ele está ali, um pitbull babando e mostrando os dentes para mim. É normal que eu tenha medo. Não é normal que eu tenha pavor de barata e me desequilibre por causa disso. Então, as emoções, elas ainda são reais para a nossa faixa evolutiva, mas dependendo da intensidade, elas se tornam doentias. E aí entra um outro fator que afeta muito a saúde do espírito. Quando eu abro essa sintonia, quando eu abro essa minha atitude, eu abro contato com a espiritualidade que está querendo muitas das vezes me ver mal. Ou essa mesma vibração abra um contato, não é, com espíritos que são afins. Se eu gostasse de ver luta na televisão, as pessoas se esmurrando, eu estou sentado ali no meu sofá, fisicamente eu estou sozinho. Estou olhando a televisão e vibrando por aquela briga. É porque eu não posso ver, mas do meu lado tem vários camaradas sentados ali também, vibrando. E eu vou dormir depois em companhia desses comensais, né? Quando eu durmo e me desprendo do corpo, quem é que eu encontro? Aquela turma que estava ali comigo assistindo a luta na televisão. Então, nós passamos a ter aí inumeráveis patologias físicas e espirituais. Então eu afeto, dependendo das minhas emoções,
eu afeto o físico e o espírito. E onde é que está essa saúde do espírito? Nos nossos cuidados constantes, a nossa vigilância constante das nossas atitudes. Isso é uma questão, eu vou usar uma palavra que às vezes não é muito bem entendida, é uma questão de educação. Mas essa educação não é o muito obrigado e por favor, não é isso. É me educar. Todos nós temos os nossos calcanhares de Aquiles. Não é um só, não. São vários calcanhares de Aquiles. Quando eu me proponho a ser feliz, a me conhecer, eu vou observar exatamente quais são as minhas dificuldades. Não é observar a dificuldade do outro, é observar a minha dificuldade. Isso é fundamental. Eu tenho que me conhecer. Para quê? Para que eu possa me educar naquele ponto que eu tenho como falho, naquele ponto que eu tenho como um fabricante da dor. Eu preciso me observar. Onde é que eu me desequilibro? O que é que de estímulo externo me atinge e me tira do sério? Porque quando eu me desequilibro, né, voltando lá para a medicina chinesa ayurvédica, a minha emoção me desequilibra nos órgãos, nas funções. Essas duas medicinas muito antigas exatamente raciocinam com isso. Todos nós já ouvimos falar nos chakras, né? São 7 chakras, que nos passes, normalmente, nós focalizamos muito esses 7 chakras, ou 7 núcleos de energia. Eles se desequilibram exatamente pelas nossas questões emocionais. Então, quando eu procuro me conhecer e me educo para entender que eu sou um espírito, e aí a doutrina espírita ela é espetacular nesse ponto, porque ela explica o que é que está acontecendo conosco. Ela me alerta, o que é que eu, pessoalmente, preciso fazer comigo. Vou repetir isso para ficar bem assim, baixinho aqui, só para nós, olha só. O que é que eu preciso fazer comigo? Não é com o outro. Não é com o outro. Eu tenho que me trabalhar. Preciso me trabalhar. E é aí que vem a beleza da nossa responsabilidade. Eu não posso ficar lamentando, rezando, só rezando, esperando que o Pai venha me transformar. Sou eu que sou o artífice da minha felicidade ou infelicidade. Eu preciso me conhecer para ir escoando o que Joana nos chama, né, nos diz de entulho mental. É um entulho, sabe aquele entulho de obra que sai quebrando parede, pedaço de cano, de piso, tijolo, aquela confusão? Nós fazemos isso na nossa mente. É o nosso entulho mental. Nós precisamos ter consciência disso.
quando nós nos desequilibramos, quando nós sofremos muitas situações, é necessário que a gente pense assim: eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Mas eu não posso passar isso para outra pessoa. Eu só me deixo atingir, isso é real, gente. Eu só me deixo atingir por alguém quando eu permito. É exatamente, eu me deixo atingir. Sou eu que permito isso. Quando nós pensamos assim, eu não mereço isso. Eu não mereço passar por essa situação. E aí eu puxo para mim o aprendizado de como ser feliz, ainda nessa terra. Isso é muito sério, porque normalmente nós ou esperamos a salvação do Pai, né? E o Cristo mesmo falou, não são todos que falam Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus. Só aqueles que farão a vontade de meu Pai. E meu Pai, nosso Pai, Ele tem muita vontade que nós sejamos felizes. É impossível imaginar o Pai, essa inteligência superior, né? Como Joana nos fala, né? A fonte geradora, que é o Pai, que é essa inteligência. É impossível imaginar essa inteligência querendo nos castigar. Em momento algum, isso pode passar pela nossa cabeça. O tempo todo ele nos dá a chance de crescimento, de sermos felizes. Só que só vai depender de nós. Então, quando eu busco uma harmonia interna, quando eu entendo que eu mereço ser feliz e faço um esforço para isso, coloco determinados critérios de vida para mim, eu estou buscando a minha saúde. Mas não é a saúde física, não. É a saúde do espírito. Porque esse nosso corpo ele vai embora. E a bagagem que eu vou levar comigo é a bagagem do que eu construí para dentro, não do que eu adquiri para fora. Mas e se a enfermidade física nos ataca, chega até nós? Possamos agradecer ao Pai a possibilidade de uma reeducação. Eu tenho que entender que eu não sou vítima. Eu não sou vítima. Que a gente possa refletir nisso. Que a gente possa pensar nisso. O que me acontece é com a finalidade de aprendizado. Não é finalidade de castigo. Essa fonte generosa, né, que cria esses universos imensos no programa da rádio, na semana passada, nós estávamos conversando com o Valdenir, na Rádio Rio de Janeiro, e o Valdenir nos mostrou uma reportagem de uns cientistas que descobriram, através dos telescópios, né, uma galáxia a 14 bilhões de anos-luz. Gente, a nossa mente não consegue atingir isso. 14 bilhões de anos-luz. Quase a idade, segundo os cientistas, da nossa Terra. Então, quando nós imaginamos isso, nós
começamos a colocar essa saúde para dentro, essa harmonia, essa paz, desenvolvendo a solidariedade, desenvolvendo perdão, ternura. Quanta coisa nós conseguimos prestando atenção à nossa volta, conseguimos colocar para dentro de nós, como bagagem do Espírito. E isso é uma riqueza que a traça não come, a ferrugem não leva, o ladrão também não tira de nós. Paulo sabia bem disso. Essa é a saúde do Espírito. Quando, com uma imensa gratidão ao Pai, nós conseguimos entender, o pouco que nós conseguimos entender, como uma dádiva que nos é oferecida e que compete a nós, exatamente, cultivar, absorver, para que a gente seja feliz. A saúde do espírito, que todos nós temos o direito, depende de cada um de nós. Depende da nossa imensa força de vontade, de ultrapassarmos os nossos limites conosco. Isso é um trabalho individual. Não é egoísmo, mas é individual. Só depende de nós. A paz que tanto estamos querendo, buscando, nesse momento que a nossa vida, a vida do planeta está conturbada. Essa paz que nós estamos querendo, ela começa dentro de nós. Tem uma música do Nando Cordel que diz: a paz do mundo começa em mim. Que de braços dados com o nosso Mestre Jesus, a gente possa começar a paz nesse mundo, começando por nós. Muita paz, excelente semana confraternativa, muita harmonia, muito perdão, muita compaixão, muita gratidão, muita paz a todos nós. Que bom, né? Muito bom. Então só nos resta agradecer. Obrigada, Renata. Obrigada, Sérgio. Que Deus abençoe muito vocês. E nós agora vamos fazer a nossa prece final. Mas lembrando antes que amanhã temos um encontro, agora às 8 horas da noite, nesse mesmo canal, para escutar a palestrante Mercedes Vega Vilas, pelo Centro Espírita Nair Montes, que vai nos falar sobre o tema benefício do cultivo do bom ânimo em nossas vidas, que tem muito a ver com a saúde do espírito, não é verdade? Então vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento e começar sempre agradecendo. Deus, querido Pai de amor e bondade, mais uma vez te agradecemos, Pai. Obrigada por estes momentos, obrigada por esta tarde. Abençoa nós todos, abençoa toda a humanidade. Que possamos continuar trabalhando, estudando, dando o máximo de nós, para que a doutrina espírita continue sendo divulgada e exemplificada, fazendo com que o Consolador prometido se instale na face da terra. Que essa paz que estamos sentindo dentro de nós possa ficar conosco, para que possamos transmiti-la a todos que se acercarem de nós. Obrigada por tudo mais uma vez. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de João Batista,
e de todos os mentores das casas espíritas participantes, nós damos por encerrados os trabalhos da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, então encerramos hoje, mas amanhã tem mais. 20h, Centro Espírita Nair Montes, Mercedes Vega Vilas vai nos falar sobre o benefício do cultivo do bom ânimo em nossas vidas. Bom, até lá. Amigo amado, benfeitor, das luzes do infinito de cintilações, vinde amenizar a nossa grande dor, espargida em mancheiras as consolações. Sois a poder.